Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é a Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que topa qualquer perrengue por causa dos bichinhos. Finalmente, eu vou falar um pouquinho sobre a minha mudança com os gatinhos. E eu não tô sozinha, galera. Nesse episódio eu tenho um time de peso aqui para falar sobre mudanças internacionais. Bom, esse episódio e o próximo, 143, são um só. Peraí que eu vou explicar, galera. É que o tema do episódio rendeu tanto, o assunto foi, rendendo um papo tão gostoso, que eu decidi dividir o episódio grande em duas partes pra gente poder curtir mais e falar mais sem preocupação com o tempo. E eu recebi 3 convidados aqui que compartilharam suas experiências de mudanças com os pets. O Guilhermo foi para o Reino Unido com o gatinho Lilo. A Suelen levou o Shih Tzu Lupe para a Holanda. E o Gustavo se mudou para o Canadá com a cachorrinha Mavi. E os 3 contribuíram demais para a gente entender um pouquinho das dores e das delícias de se mudar com o seu bichinho. E esses 2 episódios, esse e o 143, o próximo, também contaram com a contribuição via áudio de 2 pessoas super queridas. A Letícia Dacker, que é super parceira lá do podcast Pistolando, voou do Brasil para Portugal com a cadelinha Manila. E a Hanani, que saiu lá de Floripa e foi para Vancouver, no Canadá, com a cachorrinha Brisa. Muito obrigada pela contribuição de vocês, meninas. Na descrição do episódio aqui, eu vou colocar todos os contatos e as informações que os convidados foram falando durante o programa. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá, tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Agradeço do fundo do meu coração os meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast sempre bem alimentado e muito quentinho. Um abraço para o Alex Almeida, para o Bruno Mancini, Daphne de Mello, Dalton Cabeça, Marina Jardim, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues, Wirquilaine Martins, Henrique Vasconcelos, Ricardo Varoto, Paulo Barquinha, Gilca Alves, André Ávila, Daniel Maia, Alexandre Zen e Tainá Lima. Bom, Pet Lovers, agora é pegar o passaporte na mão, a caixinha de transporte e se preparar para esse episódio. Bora lá ouvir o nosso papo?
Pet Lovers, o programa de hoje está recheado de convidados e recheado de informação também. A gente falou bastante já sobre viajar com bichinhos em outras circunstâncias, mas agora eu tô aqui com convidados que vão me ajudar a falar um pouquinho sobre mudanças internacionais com animais. Dá pra fazer? Como é que é? Dá um trabalho? É muito caro? Bom, a galera vai me ajudar a responder todas essas questões aqui agora. E antes da gente já entrar nas perguntas, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho para os nossos ouvintes. Falem nome, de onde vocês falam e já fala de uma vez quem que é o pet de vocês, quem que compartilha a vida com vocês. Vamos começar então com a Sul. Sul, pode falar? Fala um pouquinho de você. Já comecei com o meu cachorro pulando em cima de mim, né? Mal deixou eu começar e já quer se apresentar. Bom, meu nome é Suelen, eu tenho 28 anos, acho que agora. Tempo de pandemia faz a gente perder mais ou menos a noção. Eu moro aqui na Holanda já em Amsterdã faz 4 anos. São 7 anos morando fora no total. Morei nos Estados Unidos 3 anos antes de vir pra cá. E trouxe meu bebezinho em dezembro de 2019, bem antes da pandemia começar. A gente tá aqui já esses 2 anos juntos, sofrendo, sobrevivendo. O seu cachorrinho é um Shih Tzu? Isso, ele é um Shih Tzu. Ele tem vai fazer 10 anos esse ano já. Ótimo, inclusive, ele ser um Shih Tzu, porque as perguntas que surgem sobre viajar com animal braquicefálico, que é o animal que tem o focinho achatado, são enormes também. O pessoal tem bastante medo, muitas dúvidas, então bom que tem alguém que já vivenciou isso. Guilherme, conta um pouquinho quem é você, onde você mora e quem são seus bichinhos? Oi, bom, eu sou o Guillermo, eu sou da Espanha, tenho 33 anos e eu sou pesquisador científico na área da genética. Então, bom, eu saí da Espanha faz já 2014, né? Então já tem uns quase 8 anos. E aí eu fiquei um pouco pelo mundo. Fui fazer meu doutorado na URGS, em Porto Alegre, lá no Brasil, onde fiquei 5 anos. E, bom, e ali conheci a minha parceira e nós adotamos o nosso gatinho, o Lilo, que é um gatinho tigrado, SRD. E apareceu uma oportunidade de trabalho aqui na Inglaterra e a gente se mudou junto com ele para aqui, para Cambridge. Ótimo. Há quanto tempo que vocês estão aí já, Guilherme? Sim, a gente chegou no final de 2019. Foi logo antes de começar a pandemia, né? Então foi bem o timing certo. Um pouquinho antes. Uhum. Certinho. Gustavo, conta pra gente um pouquinho quem é que é você, onde que você mora, quem é que é o seu bichinho também. Meu nome é Gustavo, tenho 30 anos, eu trabalho com tecnologia da informação, como analista de testes. Eu tô morando no Canadá, em Vancouver. Acho que eu sou o mais novinho aqui de vocês, internacionalmente falando. Eu tô aqui há 5 meses apenas. E daí fez parte de todo um plano do Canadá, que já era um sonho nosso. E o meu bichinho é uma mistura de Golden Retriever com alguma coisa, que eu não sei, porque ela foi adotada. E é a Mavi. A Mavizinha tem 4 anos e 8 meses, quase fazendo 5 aninhos. E a gente trouxe ela pro Canadá, porque é impossível viver sem ela. Ótimo, galera. Bom, eu gostei que é bem variado, né? Tipo, essas experiências são realmente bem variadas de cada um de vocês e os países diferentes, animais diferentes também. E, bom, o ouvinte já me conhece, mas eu me mudei também recentemente pra Espanha com os meus 2 gatinhos SRD, que não valem nada. Tava comentando isso com meu marido esses dias. Eles não valem, assim, uma pipoca molhada. Mas se a gente não trouxesse eles com a gente, não seria nada. Não seria a mesma coisa, não seria a mesma vida, a mesma felicidade, porque faz parte da nossa família, então não, né? Tinha que vir mesmo. E eu queria perguntar pra vocês uma coisa que tem tudo a ver com isso. Houve alguma indecisão da parte de vocês em relação a levar ou não o pet? Houve algum questionamento do tipo, vai dar muito trabalho, é muito caro, eu não sei se eu não consigo enfrentar essa burocracia? Vocês passaram por algum desses momentos de questionamento se vocês iriam ou não iriam levar o bichinho de vocês com vocês? Por minha parte, não. Por minha parte, foi meio que tipo, beleza, a gente vai pro Canadá, de qual forma que a gente vai usar pra levar a Mavi junto com a gente? E daí nós analisamos várias formas de levá-la, né? Inclusive como animal de suporte emocional, e acabou não dando certo, porque a pandemia meio que proibiu todo mundo de levar animal de suporte emocional, ainda mais
acima de 10 quilos. E daí a gente teve que optar pela opção mais cara mesmo, mas funcionou e deu certo. Mas sempre foi a questão de, tipo, ela tem de vir conosco, tipo, deixar ela não é uma opção. Mas todo mundo, principalmente minha mãe, queria que ela ficasse com ela, né? Tipo, minha mãe sempre foi, tipo, vocês vão deixar a Mavi comigo? Ela não precisa ir pro Canadá com vocês. Minha mãe tava mais preocupada em ficar com a Mavi do que comigo. Do que você ir embora, né? Do que você Exatamente. Não, Gustavo, você pode ir. Desde que você deixa a Mavi comigo, você pode ir. Mas assim, quando vocês decidiram ir, Gustavo, vocês foram pra trabalhar? Já foi uma ideia de ir pra trabalho mesmo? Pra fazer carreira? Não, fez parte de algum plano, né? Então, eu meio que quero mudar de carreira. Então, eu vim como estudante. Ah, tá. E daí eu tô me profissionalizando em outra área, fazendo uma pós. E o meu esposo, ele veio com visto de trabalho porque eu sou estudante. Então, ele veio atrelado ao meu visto. Então, é meio que esse o plano. Entendi. Mas, e aí a Mavi já era uma condição que tinha que acontecer para vocês irem, né? Não era uma opção. Sem a Mavi, não estaríamos aqui, né? Tipo, não era uma opção. A Mavi tá conosco há 4 anos já. Entendi. A gente adotou ela com 7 meses, então não era uma opção deixar ela no Brasil. Entendi. Foi mais ou menos pra vocês assim também, gente? Ou pra vocês foi um caminho diferente, esse processo de decisão? Pra mim um pouco foi diferente, porque quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui com visto de au pair, então eu tava lá morando numa casa de uma host family, na casa deles, então nunca teve essa opção de vou trazer o meu cachorro. Então isso foi uma coisa que quando eu saí do Brasil em 2015, eu botei na minha cabeça que eu não queria mais voltar pro Brasil pra morar lá definitivamente, mas a minha promessa pra ele, no caso o Lupe, que eu não falei o nome dele é Lupe, eu prometi pra ele que eu traria ele pra mim assim que eu tivesse estabilizado em algum lugar. E aí nos Estados Unidos nunca foi muito fácil, assim, por conta de visto e tal, serviço de estudante, troca de turista e tal, não era uma coisa que me dava muita segurança de que eu ia ficar lá por muito tempo. Então, quando eu vim pra Amsterdã, que eu peguei a minha residência, que eu tava com o meu trabalho já, era uma coisa assim, concreta. Pra mim foi entre que eu comecei a ir atrás, e aí o fator definitivo foi que a minha avó ficou bem doente no Brasil no ano de 2019. E aí pra mim foi o estalo. Eu falei, não, já tava difícil ficar longe, nesse momento eu já tava longe do Brasil, já fazia o quê? 4 anos, por aí, 3 anos, 4, 5 anos, e eu precisava de alguma coisa que me segurasse aqui, porque a minha vida inteira tava aqui, só que eu não... Quando você mora em países diferentes, mais de um principalmente, você vai deixando pedacinhos de você em cada país, sabe? Sim. E quando eu cheguei aqui em Amsterdã, eu já morei em tantos lugares, 2 países, mas em várias cidades diferentes, eu já tava, nossa, não dá pra ficar desse jeito com as coisas como estão. E aí eu corri pra trazer ele o quanto antes. E foi ótimo, né? Porque minha mãe era pra trazer ele em 2020, na verdade. Em abril, ela tava com passagem comprada pra vir. Mas aí com o diagnóstico... Ela não ia conseguir. Não, aí por conta da minha avó ficando doente, foi quando eu fui pro Brasil 2 vezes em 2019. Fui em outubro pra dar entrada no papelada, em dezembro pra buscar. Todo mundo falando que eu era doida, que você tá gastando todo esse dinheiro, não sei o que. Eu falei, não, gente, tem que ser. Alguma coisa falava pra mim que tinha que ser. A gente chegou aqui dia 30 de dezembro de 2019. E foi isso. Minha mãe nunca veio, né, me visitar. E ele foi. Tadinha, sua mãe nunca conseguiu ir, então. Não, mas ela tá chegando segunda-feira. Né? A gente conseguiu comprar pra ela em segunda. Ai, que bom. Ai, que coisa boa. Boa notícia. Guilherme, conta pra gente como é que foi pra vocês, assim, quando você teve essa oportunidade de emprego, de sair do Brasil e ir pra Inglaterra. É Lilo, né, o seu gatinho? O Lilo já tava... Sim. Já tava no pacote, ele não ia ficar pra trás, ou vocês tiveram esse questionamento? Foi tanto assim que ele estava no pacote que, bom, eu defendi minha tese, meu doutorado, né, em 2018, mas então a gente já tinha uma ideia de que a gente ia querer ir para outro lugar depois, tanto pela minha parte como para a parte dela. Então a gente adotou o Lilo em 2017, em abril de 2017, mais ou menos. Mas desde o momento que a gente adotou ele, a gente já sabia que em algum momento a gente ia viajar para fora, que a gente não ia ficar em Porto Alegre e provavelmente no Brasil para os próximos anos, né? Mas a gente ainda não sabia para onde que ia nem quando, né? Então o que a gente começou a fazer, inclusive antes de saber, antes de surgir esta oportunidade de trabalho que eu já estava procurando, né? A gente fez procurou saber e
e fizemos toda a papelada da parte que tem que fazer antes de viajar. Sim, né? todo o processo. Para ter já ele todo o processo, questão, enfim, vacina, sorologia, posso explicar um pouquinho melhor depois, mas não teve nenhuma dúvida. Antes de saber para onde que a gente ia, a gente já estava preparando ele para vir junto. Entendi. Então, aí foi bem decidido desde o começo. Bom, a gente vai falar um pouquinho do processo da viagem, né? Eu sei que o Reino Unido tem um processo que é um pouquinho mais complicado do que para a União Europeia. E eu queria já te perguntar isso de uma vez, Guilherme, porque os animais que eu já vi viajando para o Reino Unido foram de duas formas. Ou eles foram como carga, foram despachados como carga, ou foram para a Europa continental e depois foram para o Reino Unido. O que vocês fizeram no caso do Lilo? Qual que foi a opção de vocês? Tá, aí tá... Sim, está completamente certa. As coisas, acho que muitas delas têm mudado, enfim. Ou as coisas ficam mudando das regras, normativa e tal. Mas isso que tu falou agora é bem a situação que a gente encontrou, né? Claro, no começo a gente não sabia para onde ia, né? Mas quando finalmente se concretamos, vamos para o Reino Unido, aí a gente descobriu que isso não dava para levar ele na cabine. Então, o que a gente fez? A gente acabou contratando uma transportadora para mandar ele por cargo. E aqui, bom, não sei se dá para falar, mas nesse caso a gente tem uma amiga que tem uma empresa especializada nesse tipo de transporte, chama Flypatch, e a arroba é voeflypatch, e é serviço genial e ela é super querida, né? E especialmente ela nos deu um suporte, não só achando e gerenciando as questões com a transportadora, mas também ficando atrás de quais que são as últimas mudanças nas regras, quais que são as regras mais atualizadas, né? Então aí quebrou um galho pra gente. Então a gente teve que entregar... Bom, primeiro eu viajei, aí a Alessandra, minha parceira, enviou o gato, entregou para a transportadora. Aí ele foi, acho que ele foi de avião desde Porto Alegre para São Paulo, de São Paulo para Frankfurt, porque é a Lufthansa. E lá em Frankfurt, pelo que a gente entende, eles têm um espaço gigante que é precisamente especializado para isso, para trazer os pets, e eles abrem as gaiolas, deixam eles ficar à vontade, né? E eles também cuidam da questão de comida, água, trocam o papel de jornal e tal, né? E aí de Frankfurt foi para Heathrow. Entendi. E vocês buscaram eles em Heathrow? O Lilo. Claro, aí no caso, acho que era a transportadora ou despachante, um dos dois, né? Oferecia o serviço também de entrega em casa. E como a gente não tem carro, e para mim ia ser muito a mão ir desde Cambridge até Londres e de Londres até Heathrow, né? Porque a distância são... E tem que trocar trem, e enfim, um gato assustado e tal, eu pedi para eles trazerem. Então eles, 1h ele chegou aqui. Mas assim, pelo menos foi um descargo de problemas e de dores de cabeça também, né? Gustavo, a Mavi foi também por transportadora? Eu tô te perguntando isso porque o Thiago, seu marido, ele postou um vídeo da caixinha da Mavi e ela é bem grande, né? Ela é uma mistura de Golden, então é um cachorro de porte grande. Como é que foi a questão do processo dela? Foi com uma transportadora também? Foi, a gente contratou uma transportadora que era um contato que o Thiago tinha com uma outra pessoa que acabou indicando essa transportadora pra gente. Daí, só que a gente fez o processo da Mavi em 1 mês, assim. Uau! Porque a gente tava pensando em levá-la pela Aeroméxico como animal de suporte emocional. E a gente já tinha até o laudo psiquiátrico que precisava, né, pra levá-la conosco. E só que a Aeroméxico proibiu em agosto animais acima de 9 quilos como suporte emocional. Então aí o nosso plano foi por água abaixo, assim. Porque a gente iria levá-la na cabine, né? Nossa! Daí o que a gente fez foi contratar um adestrador. Eu comprei o Canyon, né? A gaiolazinha pra fazer o treino dela. E daí, ao mesmo tempo que a gente tava fazendo o adestramento da Mavi, a gente entrou em contato com essa empresa que se chama MoviePet, se vocês quiserem saber mais sobre eles. Daí eles fizeram todo o processo pra gente. Tipo, o bom é que eles fazem toda a papelada, né? Eu não precisei me preocupar com burocracia nenhuma, assim. A única coisa que eu tive que me preocupar foi com o treinamento da Mavi, dela se sentir confortável no canyon, estaria tudo bem pra ela, de, tipo, se sentir confortável com o vento, com o barulho, dentro do canyon.
É esse processo de dessensibilização do animal, né? Dele ficar à vontade na caixinha. E ela foi bem? Você acha que ela lidou bem com a caixa de transporte ou foi muito traumático pra ela, Gustavo? A gente contratou um adestramento 2 vezes por semana, porque a gente tava desesperado. E daí, conforme quando a gente teve o primeiro treinamento, o adestrador já ficou impressionado, porque ela já estava entrando na caixa e eu já tinha meio que começado um treinamento com ela, assim, o adestrador, né? E daí ele ficou impressionado que ela é muito calma. A Mavi é, tipo, muito, muito calma, assim, é um cachorro muito calmo. Ela só sofre um pouquinho de ansiedade de separação, é assim que se fala? Exatamente. Tá. Ela sofre um pouquinho de ansiedade de separação e foi meio que isso que eu tive que treinar mais com ela, assim, dentro do Canyon. Daí foi um treinamento meio bizarro, assim, porque como a caixa era a maior caixa, tipo, disponível para compra, eu cabia dentro da caixa. Então eu ficava lá dentro da caixa pra ela meio que sentir que tava tudo bem, sabe? E às vezes eu entrava na caixa, ficava sentado uns 10, 15 minutos com ela, e depois eu saía e ela continuava na caixa, e depois ela começou a dormir dentro da caixa. Ótimo! E daí foi um processo muito fácil com a Mavi, justamente por ela ser um cachorro calmo, assim. Ele falou que o treino dela evoluiu muito rápido, porque acho que na segunda semana ele já tava batendo na caixa, fazendo som nas grades, assim. E daí o último treinamento que eu tive que fazer com ela foi, tipo, pegar um secador e ficar fazendo barulho na caixa pra ela assimilar que seriam as turbinas do avião, né? O barulho do voo, né? Isso, e aí colocar vento na cara dela. Aí foi isso que eu fiz, assim. Só que, sei lá, eu não sei quantos dinheiros a gente gastou em petisco, porque foi um treinamento que houve muitos petiscos, assim, pra ela se acostumar. E daí foi isso, a gente contratou essa empresa, ficou responsável por toda a burocracia, e a única coisa que eu falei pra eles a minha única exigência foi, eu quero que seja o menor voo possível, eu não quero que ela... É o mais rápido, né? Exatamente. Eu não quero que ela vá para um voo que seja na Alemanha, porque eles deram essa opção da Lufthansa pra gente. E ela iria pra Alemanha, ficaria 2 dias na Alemanha, e eu sei que eles têm uma área de pet care lá. E depois ela voaria pra Vancouver. Eu falei, não quero essa opção, que eu acho que ela vai ficar mais estressada, principalmente porque ela tem essa ansiedade de separação. E daí eles deram a opção pra gente voar pela Air Canada, que também é uma das melhores, segundo eles. E daí foi isso que me trouxe um conforto, porque eles me explicaram como que funciona o processo. E foi muito bom, porque eu não tive que lidar com a burocracia da Mavi, que eu já tava lidando com a burocracia dos vistos do Canadá. E, sei lá, tipo, eu recomendo, porque tem um veterinário, o veterinário vai, tipo, quando você sai do Brasil, tem um veterinário pra verificar o cachorro. Quando você chega, ela chegou em Toronto, né, que foi o voo de conexão dela. Aí ela passou por uma análise de um veterinário de novo, e quando ela saiu de Toronto, ela passou pelo veterinário de novo. Quando ela chegou no Canadá, mais um veterinário pra verificar se ela tava bem ou não. E daí ela ficou esperando a gente no compartimento de carga da Air Canada, que é tipo meio que fora do aeroporto, assim. Que ótimo! E quando ela chegou, ela tava bem? Ela recebeu vocês bem, assim? Ela fez muita festinha? Ela tava molhada, né? Porque eles não deixam a gente colocar nada dentro da caixa, porque eles têm medo do cachorro começar a comer alguma coisa assim. Então, eles tinha tipo um tapete só, e o tapete tava cheio de xixi. E ela tava molhadinha. E porque no dia também, inclusive, tava chovendo. Mas assim que ela nos viu, assim, ela ficou feliz. Ela não parecia estressada. Obviamente, ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, porque era tudo muito novo. Mas assim que a gente a liberou da caixa, ela falou, tipo, nossa, meus pais, então tá tudo bem. E ela já começava a dar o rabinho, já começou a, tipo, pular na gente e viu que tava tudo bem. E daí foi isso, tipo, a gente não sentiu que ela teve nenhum trauma do voo, assim. Perfeito. Tipo, ela continuou sendo o mesmo cachorro que ela sempre foi. Inclusive, ela parece ser mais feliz aqui no Canadá. Eu não sei se o Brasil era muito quente pra ela, porque ela tem muito pelo. Pode ser também. Mas aqui parece que ela tem mais energia. Tipo, ela tem mais energia, ela brinca mais, ela se socializa mais com outros cachorros e deu certo, assim. Você falou uma coisa interessante, Gustavo, que faz parte desse processo todo, para todo mundo que viaja com bichinho, pro ouvinte já ficar sabendo. A gente tem que dessensibilizar o bichinho com a caixa de transporte, acostumar ele com a viagem, porque é extremamente estressante para qualquer animal. Galera, é estressante pra gente viajar de avião, né? Agora imagina para um animal que não tem ideia do que tá acontecendo na vida dele. A gente tem que adaptar ele com a caixa de transporte, tem que fazer esse processo que o Gustavo
Gustavo falou, numa associação positiva com petisco, com coisas boas, para o bichinho ficar o mais tranquilo possível. E agora eu quero ouvir de você, Suelen, como é que foi o seu caso, justamente por causa do seu cachorrinho ser um animal de focinho curto. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida em relação a isso, se pode viajar, se não pode viajar, a empresa aérea, se aceita. Como que foi o caso de vocês? Eu acho que ouvindo o caso dos meninos, aparenta que os casos deles são mais difíceis justamente por ter que envolver uma empresa de transporte e tal, porque no caso do meu cachorro, ele é um Shih Tzu, né, eles não podem ser despachados, eles não podem vir com mala nem nada disso, porque por causa da pressuração, acho, da cabine, enfim, não sei dizer justamente. Então pra ele vir, ele teria que vir comigo no avião, dentro do voo. Na cabine, isso. Só que para isso ele tinha que entrar em várias exigências. Ele não podia ser mais de 8 quilos. Uhum. Então a gente teve que fazer uma dietinha aí com umas rações light aí para ele emagrecer um pouquinho. Porque acho que são 8 quilos contando também com a caixa de transporte, não é só o pet. Com o kennel, exatamente. Exato. Só que assim, o tamanho também que eles passam da caixa são um tamanho assim, absurdo. Assim, o cachorro, teoricamente, ele tem que conseguir ficar em pé e dar uma volta, né? Um contorno. Mas é impossível, porque é muito pequeno. Impossível. A caixa que cabe na cabine é impossível. Impossível. Não tem como, porque ele tem que vir embaixo como fala? Da cadeira, né? Da poltrona, isso. Então tem que ser, assim, não faz sentido algum, mas eu pesquisei muito, eu entrei, tem um grupo no Facebook bem legal que chama Pets na Inglaterra e Europa, e lá a galera deu muita dica, explicou bastante, assim, todo mundo compartilha a experiência deles, então eu via que não era muito, assim, eles exigem isso, só que na hora de fazer o check-in é tudo meio várzea, assim, ninguém pesa nada, ninguém olha o cachorro, pelo menos no meu caso, né, eu fui em Catep na época, então a gente fez um voo de São Paulo pra Lisboa, Amsterdã. E aí, no caso, eu fui buscá-lo, né? Eu fui só pra ir na semana do Natal, fui lá só pra pegar ele, já tava com a documentação pronta e vim trazer. Então, assim, foi um pouco mais tranquilo, porque foi eu que tava com ele o tempo todo, então não teve aquele estresse tão grande, eu acho que se ele tivesse com um desconhecido, mas foi difícil, porque o voo é longo, né? O voo de São Paulo pra Lisboa, acho que são 9 horas, e ele não podia sair de dentro da casinha, o pessoal não deixava. Então, eu sei que algumas pessoas que eu conheço tiveram é muita de sorte, né, da crew. Se a crew for legal e falar, não, tudo bem, e de a crew ser, tipo, não pode, tem que ficar dentro. Então eu conversei com uma mocinha lá, ela falou, Su, se você deixar ele debaixo da cobertinha, assim, não deixa ninguém ver que ele tá fora da casinha, tudo bem. Aí eu tirava ele um pouco da casinha, assim, botava ele debaixo do cobertor e ele ficava, tipo, todo... E ele queria ver, né, o que tava rolando. Porque a gente tava bem no corredor, assim, então era muito, muito ruim, porque todo mundo passava, ele enfiava a carona lá fora, queria pegar todo mundo. Super curioso, assim, eu não acho que foi uma viagem estressante no nível de traumatizar ele, mas é uma coisa que eu faria novamente, assim. Eu fui pro Brasil recentemente agora, pela primeira vez, desde que eu fui da última vez buscar ele, e eu fiquei um mês, e todo mundo ficava, ai, você vai trazer o Lupe, não sei o que. Eu falo, gente, eu não vou botar ele nesse estresse de novo, só pra ficar aqui, tipo, um mês e trazer ele de novo. Não faz muito sentido. Então... Eu concordo. Porém, entra o fato de, por agora, a gente tá aqui nesse país. E lá no Brasil, ele morava com minha mãe. Minha mãe dava muito carinho para ele e tal, mas aqui ele é muito mimado. Ele tem uma vida, assim, de príncipe demais aqui. É muito mais feliz, assim, muito mais... Ele é completamente outro cachorro aqui, honestamente, assim, muito mais tranquilo. Tá. Só que por conta disso, ele ficou muito mais dependente de mim. Então, quando eu viajo, tem muito dessa ansiedade de separação. Agora, então, quando eu fui pro Brasil esse um mês, foi a primeira vez que a gente ficou longe, depois desses 2 anos. Foi pesado pra ele, né? Foi, assim, muito difícil pra ele acostumar depois que eu voltei. Ele parou de comer. Foi pesado pra ele quando você saiu, né? Foi todo um estresse. Então, às vezes eu fico, qual que é o estresse maior? A viagem ou deixar ele pra trás? Sempre coisas pra se pensar. A gente falou um pouquinho sobre os processos de viagem, mas uma coisa que é interessante a gente falar, e depois eu vou querer perguntar isso pro Gustavo, mas pelo menos pra nós 3 que trouxemos os animais pra Europa, você tem que começar
a fazer o processo com pelo menos 6 meses de antecedência. Você tem que microchipar o seu animal, tem que fazer vacina de raiva, sorologia de raiva. É um processo que leva tempo justamente porque tem esses passos a serem seguidos para dar certo dele vir. E eu tive uma experiência muito similar com a sua, muito similar. A gente veio para a Europa de TAP também. Os gatinhos vieram na cabine e isso não é uma crítica à TAP, se a TAP estiver ouvindo aí. Ninguém se importa. Ninguém. A única coisa que eles fizeram foi pesar os gatos. O resto não mediu caixinha. No voo, eles ficaram 90% do tempo no nosso colo. Tipo, na caixinha, mas no nosso colo. Ninguém se importa, ninguém falou nada. Tipo, pra eles, não existia um animal ali. E honestamente, eu até achei bom, porque foi tranquilo, assim. A gente treinou muito eles antes. Né, de viajar, treinou de ficar na caixinha com os barulhos, igual o Gustavo comentou. Eles foram medicados, a veterinária deles no Brasil indicou uma medicação que ajudasse eles a ficar mais tranquilinhos, foi ótimo também, mas igual o Su falou também, eu não faria essa viagem de novo, assim, se eu puder optar por não fazer essa viagem de novo com eles, eu não vou fazer. Mas a questão é a seguinte, se você está viajando com seu animalzinho, para a Europa você precisa de bastante tempo de preparo por causa da documentação, principalmente pelo Brasil não ser um país livre da raiva, não ser um país que não tem vírus de raiva. Agora eu queria saber do Gustavo, na verdade, essa questão, você comentou que a empresa, que a transportadora fez toda essa parte da documentação, mas vocês tiveram que correr com alguma coisa em termos da saúde da Mavi, do tipo de vacina, de microchipar, ou tudo deu tempo de fazer? Não, a Mavi... a minha história é muito complexa, gente. Porque a gente recebeu a resposta dos vistos e a gente queria chegar em 2021, não em 2022, porque minhas aulas começavam dia 4 de janeiro. Então, a gente recebeu a resposta dos vistos e a gente tinha 1 mês para viajar. Então, a Mavi já era microchipada, porque quando a gente a castrou, já colocaram um chip nela, então com essa parte eu não tive que correr. Mas eu tive que pegar atestado e laudo sanitário. Para viajar para o Canadá, você tem que ter todas as vacinas em dias, principalmente o de raiva, e eles são muito exigentes com isso. Se você não tiver todas as vacinas, você não viaja. Uhum. Tipo, você nem entra na Air Canada. Isso daí é uma exigência da Air Canada. Eles já te pediram isso no embarque, né? No próprio check-in ali. Na verdade, quando a companhia me mandou o orçamento, quando eu comecei a falar com a companhia, eles já falaram, tipo, começa a fazer isso. Daí, a Mavi tinha plano de saúde no Brasil. E como já fazia 2 anos que ela não tinha feito limpeza de tártaro e estava começando a acumular de novo. Então o que a gente fez? A gente falou, vamos fazer a limpeza de tártaro da Mavi antes de ir pro Canadá, porque aqui é incrivelmente, caro. É, caríssimo. E aí a gente fez isso. E no mesmo dia que a gente fez, a gente já pegou atestado e laudo sanitário. Só que para fazer esse exame para fazer a limpeza de tártaro, você tem que fazer exame do coração, tem que fazer exame de sangue. Então, esse processo demorou umas 2 semanas. E você ainda tem que dar a sorte da clínica veterinária ter horário para você fazer isso também, né? Então, a gente fez os exames e a gente teve que esperar 1 semana pro procedimento cirúrgico ser feito, né? E daí, isso gerou quase um problema com a Air Canada, porque eles raspam uma parte da pata, né? Pra colocar... Ai, como que é o nome, gente? Quando eles colocam... Pra fazer o soro, né? Colocar anestesia, o sorinho. Isso, exatamente. Uhum. E daí, eles raspam o pelo, né? Pra poder colocar esse negócio. Daí, depois que a Mavi, ela voltou do procedimento, ela lambeu um pouco. E isso, ficou um pouquinho na carne viva, sabe? Ficou feridinho, assim. Isso, ficou feridinho. E daí, eu tive que começar a fazer umas suturas. Só que 3 dias depois, a gente já ia viajar. E daí, eu tive que fazer uma carta falando que eu tava ciente de que a Mavi já estava daquele jeito quando ela entrou na Air Canada. E que eles não se responsabilizavam por nada que teria acontecido. E eu tive que escrever uma carta também, falando que ela entrou com uma sutura. Obviamente, o veterinário, ele tirou e eles refizeram a sutura. Mas eu tive que fazer uma carta reconhecendo que ela estava daquele jeito, pra depois a companhia pra eu não ter o direito de processar a companhia depois. Porque eles falaram que isso já aconteceu. Isso, exatamente. Pra você não alegar que era uma questão da companhia, né? Entendi, faz sentido. Porque já falaram que isso já tinha acontecido com eles, então eu tive que fazer uma carta, no dia do voo, eu tirei uma foto da carta e enviei pro pessoal da MoviePet pra eles mostrarem pra Air Canada que eu estava ciente. Entendi, faz sentido.
complexo, hein? Porque podia ter dado rolo mesmo, né? Eles podiam ter encrencado com isso. Tipo, ela podia não ter viajado. E aí, a Mavi, ela não foi no mesmo voo que nós, né? Porque eu e o Thiago, a gente fez Estados Unidos e Vancouver. Ela fez Toronto e Vancouver. Então, eu já tava super estressado que o voo dela já ia ser diferente. E aí, ambos os voos atrasaram. E quando a gente chegou no Canadá, quando você chega aqui no Canadá, o compartimento de carga da Air Canada, ela não fica dentro do aeroporto, ela fica numa parte separada do aeroporto. E a gente não sabia disso. E aí você perguntava para qualquer tipo de funcionário e ninguém sabia te dizer onde que era. E aí a gente foi no check-in da Air Canada perguntar para um funcionário, aí a gente perguntou para uma mulher que estava lá, ela não sabia, e aí tava chegando uma outra moça. E ela falou, não, eu acho que você tem que ir no endereço, entra no site da Air Canada. A gente entrou, achou o endereço, aí lá vai a gente pedir Uber para chegar no local. Aí você chega no local, quando você chega aqui no Canadá, quem tem que fazer a papelada é você, né? Porque a companhia não tá aqui. Então quem tem que dar entrada no seu animal é você mesmo. E daí a gente teve que fazer todo esse processo sozinho, assim. E acho que foi a parte mais estressante de toda a viagem. Porque a gente chegou aqui, a gente estava super ansioso para pegar a Mavi. Uhum. Só que a partir do momento que a gente chegou, ela ainda teve que esperar 2 horas lá dentro pra gente poder fazer toda a documentação dela e retirá-la. Foi bom você já tocar nesse assunto, Gustavo, porque eu quero perguntar justamente pra vocês qual que foi a parte desse processo que foi a parte mais estressante de tudo. E Gustavo comentou da chegada da Mavi, que vocês ainda tiveram que fazer... você tem que fazer a inspeção do animal quando você entra num país, tem que ter autorização da autoridade sanitária quando você entra no país. E, pra mim, eu vou falar pra vocês a parte mais estressante pra mim, e eu peço perdão ao Guilherme, porque ele é o espanhol aqui da mesa, mas eu vou xingar o seu país, porque... Chegamos em Madrid com os gatos e ninguém sabia nada. Foi assim, ninguém sabe nada. Então onde que eu tenho que levar os animais pra fazer a inspeção? Ninguém sabe nada. Foi assim, até descobrir o que a gente tinha que fazer, mas aquilo foi me gerando uma crise de ansiedade. Assim, e eu tava igual o Gustavo, eu só queria pegar meus bichos e ir pra casa. Eu não queria ter que fazer aquilo tudo. E ninguém sabia em Madrid. Eu fui ficando muito nervosa com isso. Não xinguei meus irmãos espanhóis, mas eu fiquei muito brava, tá? Mas eu quero saber de vocês, o que estressou vocês mais nesse rolê todo de viajar com os bichinhos? O que deixou vocês assim, caraca, perdi 5 anos de vida com isso? O que deixou vocês muito nervosos? Eu acho que a parte, assim, para mim mais tensa foi precisamente essas 48, 72 horas, né, que ele teve lá meio que perdido no ar e não dava para saber, assim, porque, claro, chega uma hora que para saber onde que ele está, aí a gente tinha que contactar com essa nossa amiga, que contactava por sua vez com a transportadora, e a transportadora às vezes respondia, às vezes não. Ele chegou em Frankfurt, é a única coisa que eles se falavam, né? Mas eu acho que de resto, eu acho que o maior estresse foi para a Alessandra, porque ela teve que entregar o gatinho e se desfazer dele. Eu já estava aqui e estava só na espera, né? Mas assim, toda a questão da vacina, sorologia, da microchipagem, a gente fez numa veterinária lá em Porto Alegre e foi assim, tranquilinho. Só teve aquela questão do timing e tal, mas é isso. Eu acho que a questão precisamente da burocracia talvez é isso, né? Ter que olhar, e como é que fica, tal, considerar as diferentes possibilidades, né? Que você falou antes, de passar de repente primeiro pela Europa e depois para... O único lance para mim, assim, meio estressante, que foi tudo, no final das contas, foi tudo muito caro, né? Essa é outra... Nossa... Mas isso aí é esse é outro assunto, né? Mas é aquilo, eu acho que para mim, pessoalmente, essa parte sí que foi um pouco mais tensa, foi quando ele chegou, porque aqui, claro, aqui tu tem que pagar o despachante, bom, tem que pagar o despachante de lá, depois a transportadora e depois o despachante de cá, que eu pensava, devia estar tudo incluso, não? Não, mas como são coisas diferentes, né? Mas, bom, o transporte final até aqui, e teve uma hora quando ele chegou, que tipo, eles demoraram muito em me dar, assim, notícias. Eu tinha entrado em contato com eles e eu tinha pago a parte do despachante e tal, porque isso era outra empresa, né? Só que aí eles diziam, ele vai chegar, não sei, vamos imaginar que chegava metade da tarde, pousava, fazia toda a papelada lá no despachante, e aí ele vinha para cá e chegava, sei lá, 8 da manhã, umas 7. Uhum.
Só que aí, tipo, deram às 7 e o gato não apareceu. Ai, que agonia! E aí eu entrando... Não me lembro se eles me mandaram um e-mail na hora ou se eu tive que mandar. Eu acho que eu fiquei um pouco em cima, enchendo o saco deles. Mas eles, basicamente, o que falaram é que eles estavam com algum problema, que estava atrasando a questão de dar saída pros bichinhos. Não sei se que de repente tinha muito bicho, se de repente algum funcionário estava doente e o cara que tinha que carimbar e assinar estava indo mais devagar e tal. Aí, claro, começou, porque a companhia, né, disse, não, sim, mas a gente leva também, você pagou também para o transporte, então a gente vai levar. Só que aí foi ficando mais tarde, né? E claro, eu disse, cara, o que eu não quero que aconteça é que chega uma hora que o funcionário que deveria dirigir, o motorista que deveria trazer ele, não vai poder mais. Diga, não, já meu turno acabou. Mas aí eles, depois de muita espera e de várias horas e sem muitas notícias, aí chegou um e-mail, não, o cara já tá com gato, já tá na van e tá indo pra lá. Então eu acho que é isso, que entre meia-noite e 1 da manhã que o gato chegou finalmente. Porque daqui até... E a sua conta é que ele ficou uns 3 dias de viagem, mais ou menos, ali? Uhum. Nossa, é agoniante, né? Vocês não saberem exatamente, assim. Sim, porque é isso, ele... Claro, eu acho que ele, tipo, ia primeiro um voo até São Paulo, né? Aí ele viajava à noite até Frankfurt, aí ele ficava, sei lá quanto tempo. Aí, enfim, no final das contas, deviam ser umas 48 horas, uma coisa assim. É bastante mesmo. Não sei se ele ficava, se era só no outro dia que saía de São Paulo para Frankfurt e tal, mas foi isso, 2, 3 dias mais ou menos que ele ficou no ar, por aí, em algum lugar. Su, me fala o que te estressou nesse processo todo, o que te deixou assim de cabelo em pé, você levar o Lupe pra ficar com você? Eu acho que, bom, a burocracia nesse caso, eu acho que pra todo mundo, pra mim eu acho que é mais a questão de como tudo demora, assim, não é só a burocracia da papelada, mas é tipo assim, você faz um exame, primeiro você toma uma vacina, você tem que esperar 30 dias que você toma uma vacina pra conseguir fazer o exame, que demora mais não sei quantos dias pra vir, porque na época que eu falei, não, vou trazer ele agora, ele tinha acabado de tomar, acho que a vacina anti-raiva. Eu falei, opa, beleza, então não preciso esperar mais 30 dias, sei lá, eu posso já fazer a sorologia, blá, blá, blá. Não, ele teve que tomar outra vacina, então acabou tendo que esperar mais. Tem que tomar de novo. Exato, então tipo, eu falei, nossa, mais 30 dias, e aí ia juntando 30 mais 30. No final não foi tanto tempo assim, eu acho que justamente por eu ter ido buscar, né, eu ter ido lá, feito todo o transporte, desculpa gente, ele tá no meio tá aqui do lado do computador. Doido. Mas essa parte de eu ter que ir lá, né, fazer da entrada na papelada também. Minha mãe estava no Brasil, então ela estava me ajudando bastante também com algumas coisas, só que algumas coisas eu tive que ir, né, então eu tive que ir 2 vezes pro Brasil. Então acabou que foi, né, o dinheiro gasto e tudo isso. Só que assim, acho que nada paga, sabe, assim, ter feito isso. Eu acho que o estresse da burocracia foi bastante, mas ouvindo a história de vocês, eu vejo que não, né, nossa, eu acho que eu ia ficar meio doida se ele ficasse, nossa, 2, 3 dias esperando ele chegar e eu ia, nossa, morrer de ansiedade. Então, eu acho que nosso processo não foi tão estressante. Eu acho que o mais estressante também foi se preocupar com cada mínimo detalhe, tipo, nossa, a gente foi em tantos lugares procurar essa porcaria dessa caixinha que entrasse nos padrões, gastei horrores, pesquisei, nossa, e pra chegar na hora e a mulher nem olhar pro meu cachorro. Eu falei, não, você vai pesar isso aqui sim, tá dentro da medida, eu quero, porque eu não passei isso à toa. Então acho que isso, assim, sabe, de ser, nossa, tem que ser assim, assado, mas na hora é meio várzea, vai, e fica a nossa sorte aí. Eu acho que eles pegam uma pessoa que não tem a papelada certa, essa pessoa foi, assim, a premiada. Eu concordo com você. Gustavo, o que te deixou mais maluco no processo de você levar a Mavi? Foi as mudanças de plano? Foi o treino de última hora? O que deixou você mais estressado? Eu acho que a gente teve muita sorte, assim, porque tudo meio que deu muito certo, meio que em cima da hora, mas tudo deu muito certo, assim. Inclusive, a Su tava falando da caixa do Kennel, e eu consegui comprar o último Kennel da Cobase. Tipo, era o último Kennel disponível, e eu tive sorte de comprar. E eu comprei pela internet, eu tive que buscar. E a mulher falou assim, nossa, você teve muita sorte, porque geralmente essa caixa não vem pra cá, e a gente só tem essa. Eu falei, nossa... Gente, então foi muita sorte, mas eu diria que
Quando a gente deixou a Mavi com a transportadora, né? Tipo, eles vêm com a van, aí a gente tem que levar a caixa desmontada e eles montam a caixa na hora, dentro da van e colocam dentro da van. E daí, assim que eles falaram pra Mavi, sobe, ela já entrou na caixa. Foi, nossa, o treino fez efeito. Ela foi, tipo, muito inteligente, ela entrou na caixa, aí eles fecharam a caixa, ela ficou lá sorrindo. E a gente tem que segurar, né, a emoção pra mostrar pra ela que tá tudo bem, assim. Daí, acho que essa foi a parte mais estressante pra mim, porque depois desse momento eu virei a pessoa mais chata do mundo, porque eu sofro um pouquinho de ansiedade, então pra mim, sem a Mavi, tudo só ficou pior, assim. Então, esse momento de deixá-la com a companhia foi o mais estressante pra mim. E aí, assim que eles entraram no carro e começaram a dirigir, e tipo, ela já não dava mais pra vê-la, não dava pra ver o carro, aí todo mundo começou a chorar, e todo mundo, tipo, preocupado com a Mavi, porque foi um voo de 20 horas, né, pra ela. É muito longo. A gente, tipo, meu Deus, e aí todo mundo muito ansioso. Esse foi o momento mais estressante pra mim, assim. E aí, a partir desse momento, até chegar no Canadá, eu fui a pessoa mais chata do mundo, porque eu tava com ansiedade. Eu ia perguntar se você conseguiu dormir no voo, você conseguiu relaxar, ou você ficou pilhadão nesse voo até você chegar lá? Pra falar a verdade, eu nem lembro muito, sabia? Eu não lembro muito do voo, do que aconteceu no voo. Eu lembro que foi muito cansativo, e a gente chegou no Canadá cansado e a gente tinha que fazer mais coisas, mas eu não lembro muito do voo, eu não sei se eu consegui dormir, alguma coisa assim. Pra te falar a verdade, eu não lembro. Eu lembro que eu tava muito estressado o tempo inteiro. Então, a gente chegou nos Estados Unidos, e aí nos Estados Unidos é toda aquela palhaçada, né? Você vai passar pelo negócio do scanner lá, aí você tem que tirar o sapato, aí você tem que passar... Tem que tirar a roupa toda. É muito chato, é muito chato. Tipo, é muito estressante. E eu já tava falando, tipo, a gente vai chegar lá nos Estados Unidos e vai ser aquele inferno. Que tem que ficar olhando o visto. E da última vez que a gente tinha viajado pros Estados Unidos, eu quase fui barrado de entrar em Nova York. Eu falei, eu não quero passar por isso de novo. Se acontecesse comigo de novo, eu não vou conseguir responder porque eu vou estar muito ansioso. Daí eu já cheguei nos Estados Unidos pilhado, assim, com tudo que já tinha acontecido e com o que poderia acontecer lá dentro, porque acho que é o pior país para você entrar, assim, não sei. E daí foi isso. E eu lembro que dos Estados Unidos para chegar em Vancouver também foi outra coisa, assim, porque por causa da pandemia você tem que preencher um aplicativo que se chama ArriveCan aqui no Canadá, que você tem que colocar todas as suas informações lá, se você tinha um plano de quarentena, né? E aí quando a gente foi entrar no voo, a mulher chamou a gente, porque a gente tinha que fazer isso de novo, que não tinha dado certo. Aí eu já tava mais estressada ainda. Mas no final deu certo. Você já tava sem paciência. Não, e aí, lá na hora que a mulher chamou a gente pra fazer isso, tinha uma senhora que ela não tava conseguindo fazer, ela precisava entrar no mesmo voo que a gente. E a moça pediu, você consegue ajudá-la? Eu falei, consigo. Não! Eu não tenho a menor condição. Eu não tinha condição de falar, não. E aí eu acabei ajudando essa senhora, aí ela liberou a gente, ela queria ver toda a nossa documentação também. Ela queria ver nossos vistos, e a gente conseguiu eventualmente entrar no voo. E eu acho que do voo dos Estados Unidos para o Canadá eu apaguei, assim. Eu não lembro, eu não lembro nem o que aconteceu dentro do voo. Eu tenho muita empatia com o seu relato, Gustavo, porque esse voo também, do Brasil aqui pra Europa, eu tava uma pilha de nervo tão grande que eu não me lembro muita coisa também. Eu acho que o cérebro é um método de proteção, assim, pra gente, assim. Eu fiquei tão nervosa, fiquei tão irritada com tudo, que acho que apagou grande coisa da minha cabeça pra não ficar lembrando, assim. Acho que a gente vai tão pilhadão, com tanta ansiedade e tudo, que acaba acontecendo isso. Olá, eu sou a Letícia do podcast Pistolando e agora, nesse momento, eu estou falando de Lisboa. Eu tenho uma cachorra chamada Manila, que tem uns 2 anos e meio, presumivelmente, é uma vira-lata, muito vira-lata, estopinha, e que nós adotamos, eu e minha filha, em fevereiro de 2020. Foi no fim de semana de carnaval, no domingo de carnaval mesmo. Teve uma feirinha de adoção em Curitiba, onde a gente estava morando na época, e minha filha pedia um cachorro já há muitos anos. Eu tinha tido um cachorro anteriormente, que já morreu
morreu tem alguns aninhos também. Inclusive tem um episódio meu aqui no podcast da Carol falando sobre o Legolas. Quem quiser ouvir, voltem lá que tá lá. E eu sentia falta de conviver com um cachorro. Eu gosto muito de bicho e queria ter outro mesmo. Eu relutei muito em adotar porque a gente tem uma vida meio maluca, assim. A gente tava morando em Curitiba, mas passava muitos meses por ano de férias na Itália, porque o meu marido é italiano e mora lá. Então a gente tem uma vida meio complicada. Então eu relutei muito, assim. Eu não queria ter um bicho sabendo que a gente ia viajar com frequência e tal. Quando começou a ficar mais ou menos claro que talvez fosse necessário, dada a situação política do país, a gente voltar pra Europa, eu falei, tá, beleza, vamos adotar, mas tem que ser um cachorro pequeno, porque eu não quero mandar bicho na estiva. Eu quero poder levar comigo na cabine quando a gente for viajar. Então, isso foi meio que um pré-requisito, assim, eu não queria cachorrão novamente, porque o meu outro cachorro tinha ido pra Itália comigo, Legolas, que era uma mistura de labrador com golden, e não é legal, né? A estiva não é bacana. Então, a gente queria realmente um cachorro pequeno. Em nenhum momento passou pela nossa cabeça não levar a Manila pra outro lugar se a gente viesse a se mudar. Inclusive, como eu falei, o tamanho dela foi determinante nessa escolha, porque a gente já sabia que qualquer que fosse o bicho que a gente adotasse, ele iria com a gente pra onde quer que a gente fosse. Tenho muita dificuldade em entender a pessoa que se muda e não leva o bicho, sabe? Assim, não é um processo fácil, não é um processo simples, não é barato, mas dá pra fazer, não é uma coisa do outro mundo, né? Então, não, nunca passou pela nossa cabeça. Claro que ela vinha junto e, enfim. A parte do processo mais difícil, eu acho, que é você casar as datas direitinho, né? Porque a burocracia, ela tem uns tempos muito precisos e você tem que seguir aquilo ali, você tem aquela janela ali que você tem que mandar os documentos, então você faz a sorologia e demora pra caramba pra chegar e é cara, né? Aí você tem que esperar essa sorologia da raiva voltar do laboratório no exterior e sei lá quanto tempo demora, e aí você compra a sua passagem e aí você tem que ver se tem lugar no voo pro cachorro e não é uma coisa simples, né? Então essa parte de casar os tempos certinhos, assim, eu acho que foi o pior. E o estresse, obviamente, porque apesar dela ter ido na cabine com a gente e dela ser uma cachorra muito tranquila, que não dá piti, não fica berrando, ela basta que tá com a gente, ela fica tranquila. Mesmo assim, é um estresse muito grande e a gente não sabia como ela ia reagir, né? Pra gente foi muito estressante acompanhar esse estresse dela, apesar dela ter levado muito tranquilamente a coisa, né? Claro que ela não estava feliz, porque ninguém fica feliz naquela bolsa de transporte que você não consegue nem se mexer direito, né? Embaixo da poltrona, com o chão tremendo, o chão do avião tremendo embaixo de você. Não tem como você ficar feliz numa situação dessa, principalmente o coitado do bicho que não sabe o que está acontecendo. Então, pra gente é muito estressante acompanhar, né? Imaginar como deve estar sendo desagradável para ela. Pra mim, essa foi a pior parte, digamos assim, né? O que me surpreendeu no processo foi a boa vontade das pessoas, na verdade. Eu acho que eu tô num estado de desalento tão grande que quando alguém é minimamente gentil, eu fico achando que é, assim, Buda. E em todas as passagens que a gente teve, todas as pernas do processo, todas as etapas, a gente encontrou gente muito disponível e agradável, enfim, gente que foi gentil com a gente. Então, graças a essas pessoas, a coisa toda ficou um pouco menos estressante, né? Ela, obviamente, foi na cabine com a gente, como eu disse, o tamanho dela foi um pré-requisito para escolher, então ela foi com a gente na cabine. A gente teve muita sorte, porque nós viemos, inicialmente nós fomos para Itália, para nossa casa na Itália, mas com escala em Lisboa. Era uma viagem muito chata, porque era Curitiba, Guarulhos, Lisboa, Roma. Nada simples, né? E com muita mala, porque era mala de mudança, eu e minha filha, tava com 12 anos, e a cachorra, então não foi uma coisa simples, né? Não é uma viagem simples. A gente resolveu quebrar em duas partes, então nós dormimos em Guarulhos, e houve toda uma saga burocrática depois em Guarulhos, mas, enfim, vamos pular essa parte, porque tenho péssimas memórias disso. E aí ficou um pouco mais tranquilo, porque depois de Guarulhos, a escala em Lisboa foi rápida, chegando em Roma foi... essa segunda perninha foi mais tranquila, né? E a gente deu sorte de ter viajado exatamente no meio da confusão da pandemia, e poucas pessoas estavam conseguindo viajar porque você precisava ter um motivo válido que justificasse a sua viagem, né? Mas a gente tem
cidadania portuguesa e então a gente podia vir em qualquer momento. Nós viemos meio que no meio da bagunça, o voo estava vazio, porque muita gente não podia viajar, e a minha fileira, ela estava toda vazia, então eu consegui deitar nas 4 poltronas, coloquei ali a bolsa dela em cima de mim, abri a portinha, ela colocou a cabeça no meu peito assim e dormiu, ficou quietinha a viagem inteira, não encheu o saco, não pediu nada, não chorou, não reclamou, nem coisa nenhuma, né? Eu sei que tem voos em que, e aí eu não sei se depende da companhia aérea, do comandante, da tripulação, eu não sei. Eu sei que há voos em que o pessoal tira o bicho da caixa e pega o bicho no colo e fica suave, mas no nosso caso eu levei uma bronca quando eu tentei tirar ela e me mandaram colocar lá de volta, coitada. Mas a gente deu esse jeitinho e acabou sendo relativamente tranquilo, né? Ela se adaptou muito bem, tanto lá a Itália quanto aqui a Portugal, e ela é uma cachorra muito flexível, assim, do ponto de vista mental, emocional, assim. Ela pegou bem o ritmo da gente, né? A gente, como família, também é muito adaptável e ela se sentiu à vontade já logo de cara. Lá na Itália, a gente mora numa cidade pequena, que tem muito mato perto, é um apartamento, mas tem uma varanda grande, tem muita área verde perto. A casa da minha sogra tem quintal, tem galinheiro, tem horta, então quando a gente vai comer lá, ela fica lá brincando, tem espaço, então pra ela acaba sendo muito bacana ir pra lá, né? E se adaptar a coisa boa é rapidinho, então ela se amarrou. E inclusive se adaptou também a andar muito de carro, coisa que em Curitiba a gente quase nunca fazia. E tá tranquilo, suave, ela não gosta, mas fica quietinha. E aqui em Lisboa, mesma coisa, a gente mora em apartamento, mas tem sorte de ter área verde relativamente perto, ela já tem a rotina dela, já tem os lugares preferidos dela, fez amizade rapidinho, né, e eu também, por tabela, né, então, assim, é uma ótima coisa você ter bichos quando você mora em outro país, porque você, colocando o seu cachorro pra socializar, você acaba socializando por tabela também, então é uma ótima ideia. Conheci muita gente bacana por causa dela. E aí ela acha ótimo, tem a rotininha dela, faz as coisas dela direitinho, já sabe pra onde que vai, já sabe pra que lado da rua, dependendo do lado da rua pro qual eu viro, ela já sabe pra onde ela vai. Ela anda de metrô, ela anda de ônibus, já andou de barco, já andou de trem, acha tudo maravilhoso, não reclama, enfim, tá bem tranquilo, né? A única coisa chata daqui é que ainda não dá pra entrar em tudo quanto é lugar com cachorro. Na Itália você já pode entrar em qualquer lugar, nos restaurantes e lojas e tudo mais, e aqui ainda é difícil. Então eu tenho que deixar ela amarrada na porta do, sei lá, do banco, ou da galeria, ou do que quer que seja, porque ela não pode entrar e isso é chato. Ela não gosta, ela tem ansiedade porque foi resgatada, não sei em quais condições, então ela tem uma certa ansiedade de abandono, assim, e não fica muito feliz, mas fica. Eu acho que é uma coisa importante de você ajudar o animal a se adaptar é você desenvolver uma rotina, porque o bicho é que nem criança, né? A gente precisa de um certo nível de rotina para se sentir seguro. A imprevisibilidade, ela é muito ruim, principalmente para quem não entende o que tá acontecendo, né? Porque a gente é adulto, que de repente escolheu uma vida maluca, né, imprevisível, mas o bicho tem necessidade de um mínimo de rotina, né, de saber que a uma certa hora ele vai comer, quando ele acordar ele vai fazer xixi, né, isso eu acho que faz bem para a saúde emocional de todo mundo, né, principalmente quando você não entende os motivos quando não é isso que está acontecendo. Então eu acho que entrar logo numa rotina, assim, desenvolver uma rotina logo facilita a adaptação do bicho, né? Eu acho que, sei lá, cara, a gente tem que fazer o que for possível para facilitar isso, né? Assim como para as crianças também. O que tiver no nosso alcance, acho que a gente tem que fazer. Desenvolver uma rotina e passear bastante, inclusive é uma ótima maneira, uma ótima desculpa para conhecer a cidade quando você se muda para um lugar novo, né? Principalmente cachorro, que gato fica em casa, mas se você tem um cachorro, aproveita como desculpa, entendeu? Pega o metrô, desce cada dia numa estação diferente, vai passear por outros bairros, entendeu? É uma maneira de você se mexer, conhecer a cidade e colocar o seu bicho para passear também. Acho que só vi vantagens. Acho tendência. E é isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Este programa foi editado por Audi Edições.